Meus amigos, parece que finalmente a sorte está do lado do Vascão. América Mineiro 0, Vasco 1, uma grande vitória do Vascão e finalmente o Vasco está fora dessa maldita zona do rebaixamento. E agora é só alegria, com um gol salvador de um herói improvável, cara. O Jair saiu do banco, entrou no lugar do Zé Gabriel e fez o gol da vitória do Vasco. Um gol totalmente ali aleatório, meu amigo. O cara deu uma chaleira na bola, a bola entrou lá onde tinha que entrar, lá na gaveta, sem chance pro goleiro do América Mineiro. Grande vitória do Vascão, cara, tô comemorando demais, torcedor vascaíno, muito feliz com essa vitória. Mas vamos falar muito desse jogo, como que ficou a tabela, o próximo jogo do Vasco, mas antes, explode o vídeo de like, se inscreve no canal se você não tá inscrito, vamos em busca de 200 mil inscritos, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos aqui do nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, acabou e agora há pouco mais uma vitória do Vasco no Campeonato Brasileiro, cara. Que vitória no sufoco. Essa foi para arregaçar o coração do torcedor vascaíno no sufoco, na raça, do jeito que tinha que ser, né? Porque o América colocou um caminhão de jogadores lá na defesa e o Vasco não vinha encontrando espaço até que surgiu um herói salvador, um herói improvável. E o Jair acabou marcando um golaço, o gol salvador, o gol que tirou o Vasco, enfim, da zona do rebaixamento. O primeiro tempo foi horroroso pro Vasco, né, cara? O Vasco não conseguiu finalizar gol, não deu um chute sequer no gol. Sem dúvida nenhuma, o pior primeiro tempo do Vasco da era Ramon Dias, né? O Vasco não jogou nada no primeiro tempo, não sei o que aconteceu ali, mas no finzinho do primeiro tempo tivemos aí a esperança, né, cara? De esperança de que o Vasco iria chegar à vitória com a expulsão do zagueiro do América Mineiro, né? Os caras tentaram lá reclamar, até no final do jogo o Juninho lá do América Mineiro saiu xingando aí o Vasco, falando que a arbitragem vai deixar o Vasco na primeira divisão. Cara, com todo respeito, olha o futebol que o Vasco tá jogando e olha o futebol que o América Mineiro tá jogando, né? O América já está na segunda divisão e o Vasco está fazendo um ótimo campeonato de recuperação contra tudo e contra todos, porque o Vasco já foi roubado nesse Campeonato Brasileiro. Aí as pessoas acabam esquecendo o gol legítimo do Paulinho Paula contra o Palmeiras, o Anderson Daronco operando contra o Vasco naquele jogo contra o Red Bull Bragantino, e entre vários inúmeros erros, cara. No jogo contra o Santos em São Januário, o Vasco teve uns 4, 5 pênaltis lá, nenhum foi marcado. Em muitos jogos o Vasco foi prejudicado. Hoje o Vasco não teve ajuda alguma da arbitragem. O jogador do América deu um soco na cara do Verratti, não tem como, o cara tem que ser expulso, é rua, não tem o que reclamar. Os caras ficaram reclamando de pênalti, reclamando de jogada que foi fora da área no finalzinho ali do jogo, mas isso não passa de chororô. Quando os caras assistirem os lances, vão ver que tudo que o juiz marcou foi normal. Hoje o juiz não atrapalhou em nada na partida, o Vasco esbarrou muito na marcação do América Mineiro, o Vasco não sei o que aconteceu, não sei se entrou um pouco de salto alto, achando que poderia vencer o América a qualquer momento, mas eu senti que vários jogadores estavam bem abaixo. O Payet hoje foi muito mal, o Praxedes muito mal, o Paulinho Paula no primeiro tempo estava desaparecido em campo. O Vasco não conseguiu jogar com esses 3 jogadores no meio campo, que eram fundamentais aí para fazer a bola chegar no Verratti e também no Rossi. O Rossi dessa vez jogou bem abaixo, fez a sua pior partida desde que voltou ao Vasco e com certeza o primeiro tempo não estava legal, né? Não deu nada certo, o Vasco não conseguiu sequer finalizar gol. Aí no segundo tempo o Ramon Dias viu que tinha que mexer, estava com um homem a mais, já entrou de cara com o Peck e com o Sebastião Ferreira, e o Vasco tentou ter a maior posse de bola e atacar, tentar achar um espaço na forte defesa, no paredão ali do América Mineiro, né? A defesa do América hoje deu a vida dentro de campo, mas não foi o suficiente para evitar o gol do Jair. Mas antes disso, os caras estavam marcando bem o Verratti já estava bem nervoso ali em alguns momentos, porque a bola não estava chegando, né? E quando chegava, não chegava com qualidade, porque os jogadores do Vasco estavam muito afobados, muito nervosos, né? Com aquele sistema ali defensivo do América. O Vasco não conseguia furar as linhas do América Mineiro e por isso sofreu bastante até os minutos finais da partida, quando conseguiu achar o gol salvador do Jair na cobrança de escanteio, se eu não me engano foi do Paulinho Paula, e o Jair fazendo o seu gol salvador da pátria, né, cara? Com certeza um herói improvável, e o Vasco carimbando aí os 3 pontos e de quebra saindo da zona do rebaixamento após 17 rodadas. O Vasco não ficava fora da zona desde a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro e agora está na 15ª colocação, com 26 pontos conquistados. Ainda vamos ter um confronto direto já na próxima rodada contra o Santos. Jogo muito importante para o Vasco. Se vence, meu amigo, é só alegria, porque o Vasco vai subir mais alguns degrauzinhos aí dentro da tabela. Já talvez pode entrar na zona já de Sul-Americana, o que seria ótimo, né, cara?
seria uma mudança drástica. Outro dia o Vasco estava lá na antepenúltima colocação e agora o Vasco pode parar na zona de classificação para a Sul-Americana, caso vença o Santos. E claro, inibe também um adversário direto ali nessa luta contra o rebaixamento de pontuar. E com certeza o Santos pode ser um time que pode ainda buscar uma reação após a demissão do técnico deles. E seria muito importante o Vasco vencer esse adversário, porque você breca ele de pontuar, de progredir na tabela e, consequentemente, o Vasco pontua e fica mais distante ainda da zona. Ainda temos alguns jogos que temos que secar, né? Casos aí do Bahia, Goiás e por aí vai. Torcemos para que o Vasco consiga fazer bons jogos, que confirme esse bom momento e que se consolida ali na parte de cima da tabela, né? Quem sabe o Vasco podendo figurar na primeira parte da tabela, ali na 19ª colocação, já tentando chegar aí nas próximas rodadas. Alguns clubes estão bem abaixo, como o caso do Cuiabá, que estava bem alta no primeiro turno. Nesse segundo turno caiu bastante, pode ser que o Vasco ultrapasse o Cuiabá nas próximas rodadas. E é muito importante o Vasco entrar um pouco mais focado já nesse jogo contra o Santos, porque se fosse um adversário melhor nesse jogo contra o América, o Vasco teria perdido o jogo só no primeiro tempo, né? Porque o América foi amplamente superior ao Vasco. Por displicência, o Vasco quase não jogou uma chance de ouro de sair da zona no lixo. Com certeza, o Vasco tem que entrar mais focado, trabalhar mais o psicológico dos jogadores e alguns jogadores entenderem que sem eles o Vasco não funciona. Caso aí do Paulinho Paula, do próprio Praxedes e do Payet, que ainda está readquirindo a melhor condicionamento físico, ainda está tentando buscar a melhor forma física, mas ele é muito importante para o time, é um jogador que chegou para ser o 10, para ser o homem que vai resolver a situação do Vasco. Jogo sem o Paulinho Paula, sem o Praxedes, fica difícil, o Vasco não tem criação como a gente viu no primeiro tempo. Esses dois jogadores são fundamentais aí para a bola chegar com qualidade no Verratti e claro também o Rossi estando mais ativo ali jogando pela ponta. Mas no geral foi bom porque o Vasco conseguiu vencer, né, cara? Porque com certeza hoje só a vitória interessava. Se o Vasco continuar jogando feio, mas vencendo nos jogos, vai para pré-Libertadores, né? Todo mundo quer isso, todo torcedor tá esperançoso para que isso aconteça, né? Deixem nos comentários o que você espera do Vascão nessa sequência de campeonato. Vai pegar o Santos, se eu não me engano, o próximo depois é o São Paulo, tem que conferir mais ou menos. Só sei que o próximo adversário é o Santos no domingo aí, jogo fora de casa na Vila Belmiro. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa vitória maravilhosa do Vascão. Enfim, o Vasco está fora da zona do rebaixamento. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Vamos comemorar demais porque o Vascão venceu, o Mulambada sendo vice. Tudo lindo, né, cara? Quem sabe a Mulambada parando lá embaixo, o Vasco ficando na frente deles ainda, né? Vamos que vamos. Jogo após jogo, o Vasco vai, com certeza, subindo degrau a degrau e vai chegar lá em cima, onde a gente espera. Tamo junto, forte abraço, boa noite e é nóis!